paz do Senhor, Natália, irmã Beth, a irmã Marta. Boa noite, irmã Edna. Boa noite, irmã Marta, irmã Beth. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Eu nem ia gravar hoje porque ainda estou cozinhando, mas até agora. Junto com Edson ali, inventei de fazer uma torta de frango e eu comecei, ele terminou. E tá uma bagunça aqui. E eu digo, Deus, e hoje é domingo, todo mundo tem culto, né? Mesmo pelo online. Aí eu digo, eu não vou gravar. Mas do jeito que às vezes Deus me trava para não gravar, quando Deus também coloca em meu coração para fazer, eu não sei não fazer. Realmente tudo é tempo, né, de Deus. Porque assim, quando é para a gente fazer algo, Deus coloca assim no nosso coração, ainda que a gente não queira, aquilo fica incomodando e a gente termina não conseguindo fazer outras coisas direito, enquanto não faz o que Deus quer, viu? Mas o Senhor é bom. Eu hoje assisti o culto ali em Paquivira, lá na minha cidade natal. E foi muito bom, foi tremendo, né, assistir através dessas lives, né, e eu louvei a Deus, foi uma bênção, né, o irmão Tiago ali em Paquivira, irmãs assim, que eu amo muito, né, bem no interior assim de Pernambuco, é uma cidadezinha muito abençoada, irmãos. A paz do Senhor, irmã Socorro. Que Deus abençoe. E Milena me perguntou agora se você ia fazer. Amém, meu Deus. A paz, irmã Silmara, irmã Cida, irmã Socorro lá de São Luís. Deus te abençoe. Irmã Alex lá de Canhotinho. A Natália lá de Calçado, né, Natália? Deus te abençoe. É sobrinha do Agrício, do irmão Agrício. Glória a Deus. E assim, já tá tarde, né? Aqui pra mim ainda é 10 horas, 10 e alguns minutos, mas pra vocês aí já é quase meia-noite. Amém, irmã Cida. Glória a Deus. E assim, irmãos, como eu tava falando do culto, né? E Deus me surpreendeu, porque ali o irmão Tiago me deu a oportunidade para deixar uma palavra. E eu quero contar isso a vocês, como Deus é lindo, né, em tudo que faz. E a gente às vezes pensa que Deus ainda não age assim de forma assim, sobrenatural. Aí o irmão Tiago me convidou para deixar uma palavra e eu li alguns versículos da palavra do Senhor e falei, né, algumas coisas que Deus havia colocado em meu coração. E o irmão que ia pregar ainda não tinha entrado, né, na live para participar. E enfim, quando o irmão entrou para dar a palavra, o irmão leu a mesma passagem bíblica que Deus havia mandado eu ler e até os versículos. O irmão não leu mais nem leu menos. Eu li os versículos do Salmo 46, 1, 5 e 9. O irmão também. E pregou em cima da palavra assim, e confirmou, né, tudo que Deus havia assim mandado eu falar. Eu aqui no Mato Grosso e o irmão lá em Brasília. E isso me alegrou, sabe? Me alegrou muito, porque eu disse, meu Deus, como é que pode, né, isso, Deus fazer isso assim, de forma tão tremenda. Eu aqui no Mato Grosso, né, Deus me deu os mesmos versículos, o mesmo salmo que aquele irmão que está assim, em Brasília. Irmãos, e assim,
foi uma alegria que parecia que eu tinha ganhado na loto, né? Nunca ganhei na loteria, mas eu me alegrei para que o povo saiba que Deus ainda está no controle, né? Às vezes a gente dá uma palavra e as pessoas não crêem, né? O diabo vem e rouba do coração das pessoas a palavra. E depois, hoje, depois eu comentando com meu esposo, disse: Edson, que coisa tremenda. O irmão leu os mesmos, o irmão não sabia, eu acho que até agora só se o irmão Tiago falou, mas ele não sabia onde eu tinha lido, nem os versículos. Ele poderia ter até lido um versículo a mais ou um a menos, mas ele leu a mesma coisa que eu havia lido. Falou da mesma forma. Irmãos, Deus é tremendo, né? E assim, eu só vi os irmãos dando glória e eu fui uma, não é? A paz, irmã Luzimar, paz, irmão Daniel. Então, eu estou contando isso para os irmãos entenderem que Deus ainda age de forma sobrenatural. Não tinha condições do irmão que eu nunca vi na vida em Brasília, né, e eu aqui, falarmos a mesma coisa, assim. E eu me alegrei muito no Senhor, né? E isso assim fortalece, né, a nossa fé, para que a gente continue pregando, falando que Deus manda, né, e confiando que Deus é fiel, realmente, viu? Deus é fiel, fiel, fiel. E assim, tem hora que Deus manda a gente falar as coisas e a gente teme, não é? Às vezes eu termino de gravar os vídeos e eu fico com o coração temeroso, preocupada, orando e pedindo a Deus que confirme a palavra, porque assim, nós estamos em um tempo de guerra, que o inimigo está assim a todo custo tentando roubar nossa fé, nossa esperança, nossa confiança no Senhor. E infelizmente a gente vê assim tantos maus exemplos, assim, no nosso meio, de homens e mulheres, que a gente começa a não querer confiar, não é? A gente passa a achar que todo mundo é igual. Mas olha, irmão, Deus ainda tem profeta na terra, viu? Deus ainda tem homens, Deus ainda tem mulheres, Deus ainda usa jovens, Deus ainda usa crianças, não é? Deus ainda usa pessoas assim em idades, né, avançadas. Eu não quero dizer velho, porque velho é o diabo. Então assim, mas Deus ainda usa. Deus nunca perde assim em questão, nunca sai do controle. Então assim, Deus sempre levanta atalaias no meio do povo para falar. Foi assim, né, desde que o Senhor separou aquele povo para ele, foi o povo de Israel. Em todo o tempo, mesmo o povo sofrendo, mesmo o povo no deserto, mas o Senhor sempre levantava um profeta para consolar, para exortar, né, e para que o povo permanecesse firme, confiando nas promessas do Senhor. E conosco não é diferente, né, conosco não é diferente. E eu louvei a Deus, né, por tudo, né, que Deus já fez neste dia. E eu quero meditar com vocês no mesmo salmo, que realmente faz dias que eu venho com esse salmo 46 em meu coração também, para deixar uma mensagem em cima desse salmo, né? E hoje eu quero meditar com os irmãos nele. Deus é fiel, né? Glória a Deus por tudo. E assim, irmãos, eu quero meditar em cada versículo desse Salmo 46, né? A paz do Senhor, que Deus possa assim, nos dar uma semana, né, de bênção, de vitória, e que o Senhor vença nossas guerras, né? Que o Senhor coloque assim por terra todo o mal, né? Que toda perturbação, todo sentimento de desespero, de derrota, o Senhor coloque por terra.
olhando ali minha torta para não queimar, irmãos. Mas Deus é fiel. Olha, o Salmo 46, primeiro versículo diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até ao fim da terra. Quebra o arco e corta a lança, e queima os carros no fogo. Amém, irmã Socorro. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Irmãos, pede ao Senhor para que Ele coloque amor em teu coração pela palavra dEle. Porque eu não sei os irmãos, mas olha, eu amo ouvir pregações, sabe? Um culto para mim, sem a palavra, não é culto. Eu volto incompleta. Eu participei de algumas reuniões, louvores, em ministérios diferentes, uma época. E nós subíamos para a oração com esse grupo. E lá só era louvor. E eu fui uma vez ou duas e não fui mais, porque eu sentia falta de pelo menos um versículo ali para se ler. Algo assim faltava no meu coração. E até hoje é assim. Eu nunca vi culto sem leitura da Bíblia, irmão. Nunca vi. Eu nunca vi isso na minha vida, sabe? E não concordo. Porque eu aprendi que toda a nossa alma, né, todo o nosso ser tem que bendizer ao Senhor. Amém. Mas tem que ter a leitura da palavra dele. Porque é falando sobre ele. Se o culto é para ele, então eu não concordo, né? Não concordo. E eu fui a algumas reuniões, umas 2 reuniões, e era só louvor, e o povo falando em línguas e pulando. E aí eu disse, Deus, esse negócio não dá para mim. Porque a palavra, por mais simples, um versículo só, é suficiente para preencher o meu e o teu ser. Viu? Às vezes a gente está atribulado, aperreado, perturbado. Às vezes vem um irmão e diz assim, irmã, ó, Deus muda os tempos, as horas e as estações. Acabou-se. O Senhor falou conosco, né? Então assim, o Senhor é o nosso refúgio. O Senhor já nos consolou. Então, pede ao Senhor para colocar amor em teu coração pela palavra, né?
Que Deus nos ensine a guardar a palavra dele, como diz o salmista, no coração, para não pecar contra ele. E o Salmo 46 diz que Deus é o nosso refúgio, né, e fortaleza, socorro bem presente na angústia, irmãos. Olha, todo mundo, todo crente passa por tempo difícil na questão espiritual. Não tem bom. É igualzinho a Eclesiastes, que diz que tem tempo de sorrir, tempo de chorar, tempo de plantar e tempo de colher. Mas o importante é que, no meio, né, de toda angústia, assim, de todo sofrimento, o Senhor sempre vai estar lá como nosso refúgio, como a nossa fortaleza. Tempo mau sempre vai ter, enquanto a gente estiver nessa terra, porque a Bíblia diz que no mundo nós vamos ter aflições. Mas o que a gente não pode esquecer é que a gente tem uma fortaleza e um refúgio. A gente tem alguém em quem a gente pode, assim, pedir socorro, né? Se sustentar, porque a gente sabe que debaixo da sombra dele a gente vai achar descanso. O que não pode é que o nosso desespero nos leve a esquecer a grandeza do Deus ao qual nós servimos. O salmista dizia assim: olha, Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na angústia. Eu quero nessa noite que você não repita isso. Eu quero que você coloque isso em seu coração, dentro do seu ser. Eu quero que você tenha isso como uma verdade. Senhor, independente das minhas tribulações, eu sei que tu vai me socorrer. Eu não sei você, mas eu já passei momentos tão difíceis que eu sabia que não tinha um ser humano na terra que podia me socorrer, a não ser Deus. Momentos que eu vi o Senhor bradar e dizer assim: eu sou teu amigo fiel, quando eu procurei um amigo e não encontrei. Certo? Então, o que eu quero, irmãos, nesta noite, é que você entenda que tudo é bom, marido, filho, parente, sobrinho, mas igual ao nosso Deus não há, não é? O único nesta noite que tem consolo para a tua alma é Jesus, né? Tem Ele assim como a tua fortaleza, né? Como esse socorro, confia nele. Eu estava meditando nesse salmo agora à noite e pensando, irmãos, só um minuto, deixa eu desligar aqui meu fogo. Me perdoe aí, que minha torta tá... Mas o Senhor é fiel, como eu estava falando, né? O que eu quero dizer aos irmãos nesta noite e deixar assim gravado na tábua do teu coração, né? É que assim, quando tudo falhar, quando você procurar e não encontrar, né, socorro aqui na terra, pode ter certeza que do céu virá. O salmista dizia assim: olha, Deus é o nosso refúgio, né? É a fortaleza e socorro bem presente na angústia. Ninguém fala daquilo que não sabe, daquilo que nunca passou, não é? Se nessa noite eu te digo, irmãos, olha, Deus vai te socorrer, o Senhor vai ser tua fortaleza na hora que tu precisar, é porque eu já passei e sei que Ele foi tudo isso na hora que eu precisei, irmãos. Então, assim, não permita, né, que o desespero,
que a preocupação ou as tribulações deste mundo te façam esquecer que o Senhor é essa fortaleza, né? É um lugar seguro que você pode se esconder na hora que o perigo vier bater em tua porta, né? Às vezes a gente, como eu comentei aqui, às vezes a gente procura um refúgio. Tem hora que a gente procura uma palavra de um amigo, às vezes a gente até espera, né, que a pessoa venha e nos fale aquilo que a gente estava esperando. E em vez de uma palavra de ânimo, a gente escuta uma palavra de crítica, né, para tentar às vezes até nos desanimar. Mas com o nosso Deus é diferente, né? Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Refúgio é lugar onde a gente pode se esconder, né? Quando fala de fortaleza, é um lugar que ninguém pode entrar, ninguém pode, não, quebrar os portões de uma fortaleza. Assim é Deus. Então é assim que eu quero nesta noite que você veja o Deus ao qual você serve como uma fortaleza, que independente das suas fraquezas, mas Ele é forte, né? Independente de nós sermos barro, pó, mas Ele é nosso socorro, né? Nós somos fracos, mas Ele é forte, né? Nós somos pequenos, mas Ele é grande. E era isso que o salmista estava dizendo. E ele continua, né, falando: pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Eu venho a semana inteira falando sobre confiar no Senhor, irmãos, né? Como uma criança, quando ela confia no pai, que o pai diz: meu filho, pule, que eu vou lhe sustentar. E a criança, sem pensar duas vezes, pula. Ele nem olha a altura, nem o tamanho da queda. Ele só vê os braços do pai, porque ele confia que o pai vai sustentá-lo. Assim é que devemos confiar no Senhor. Então confia no Senhor. O salmista dizendo assim: pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, né? Ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, ele tinha a confiança de que Deus estava com ele, né? E não permitiria que ele se acabasse. Ainda que as ondas, né, se levantassem. Tem momentos que as ondas se levantam na nossa vida. Situações acontecem que a gente olha e diz: Senhor, vou me afogar nesse mar de tormento. Senhor, que tempestade é essa? De onde veio essa tempestade que eu nem percebi? Quando eu vi, já estava vendo os trovões, os raios, querendo me matar. Não é assim? Amém. Então faz como o salmista, confia. Irmãos, ainda que você hoje não esteja vendo nada, mas confia. Faz como esse salmista, ora ao Senhor hoje e diz: olha, Senhor, as águas tão fortes, né? As águas tão bravas, rugindo para me afogar, para me levar. Mas eu confio em Ti, Senhor, porque foi Tu que colocaste limites no mar. E Tu também tem um limite para a minha vida. Diz a Deus, irmãos. Faz como fez o salmista. Ainda que você não esteja vendo nada, mas confia, não teme, porque oh, coisa terrível é um crente medroso, um crente covarde. Como ele perde, porque ele só olha o tamanho das ondas. Eu preguei esses dias sobre Caleb e Josué e aqueles que olharam para o gigante. Não olha não. Porque a Bíblia diz que Deus mandou Gideão dizer que os covardes voltassem, né? Retrocedessem. Então Deus não tem prazer com covarde. Por que Deus não tem prazer? Porque Ele é grande. Ele é soberano, né?
Ele pode tudo, todas as coisas estão patentes aos olhos dele. Então, assim, não tem por que temer, não tem por que ter medo, né? Então, como o irmão está falando, o irmão Felipe, né? A paz do Senhor, irmã Letícia, tenha fé, confia, para de ser medroso, né? Para de temer, de abrir a boca para dizer que serve ao Senhor e no primeiro latido do cão tu sai correndo como um louco, desesperado, né? O salmista dizia assim, olha, ainda que as águas rujam. Irmão, quem já foi numa praia sabe como é. Eu morei no Rio de Janeiro e eu nunca consegui tomar um banho de mar, apesar que eu não sou fã de banho. Eu sempre morei assim, próximo de praia, mas eu gosto de ir sentar, tomar água de coco e vir embora. Mas eu observava como as ondas ali no Rio de Janeiro, cada lugar é diferente. Eu vi uma braveza assim nas ondas que eu tinha medo de chegar na beira da praia. Porque aquela onda brava que vinha quebrando tudo e levando tudo. Amém, irmã Socorro. Então, assim, independente, o salmista dizia assim, olha, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. É como se o salmista estivesse dizendo assim, irmão, as ondas estão bravas, né? Você olha, vê tão gigante, mas Jesus é como aquele rio de águas calmas, que vem acalmando assim o nosso ser, o nosso coração, né? Vem apaziguando a tempestade, colocando um basta. É como um calmante, né? Nos nossos nervos. E era isso que o salmista dizia. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Mas tem um segredo. Tem que ser morada dele, né? A casa tem que estar limpa e ele tem que estar ocupando. Porque o ser humano, quando ele não tem Jesus, ele é perturbado. Em vez das ondas rugirem, quem ruge é ele. Né? O ser humano, o crente que não tem Jesus no coração, né? É perturbado, tudo ele se desespera, tudo ele perde a paz, tudo ele só vê a braveza das ondas, ele nem vê Jesus em nada. E o salmista dizia aqui, olha, o santuário das moradas do Altíssimo, como é bom ter Deus na nossa vida. Que o Espírito Santo, irmãos, nesta noite, possa assim habitar no teu ser, né? Que teu coração nesta noite seja morada, para que nas horas que tu estiver assim desesperado, esse rio possa alegrar o teu ser, que é a cidade de Deus. Era isso que o salmista estava querendo falar, não é? O salmista está dizendo assim, olha, independente das situações, ele está em mim. E é ele que me acalma, né? Quando o vento está revolto. Era isso que o salmista estava dizendo. Aí ele continua dizendo assim, olha, Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. Então, assim, servir a Deus não significa, irmãos, que você não vai passar por lutas, por adversidades. Mas tem uma questão, o salmista dizia assim, ele está no meio dela, então a situação não tem poder de te levar ao desespero, de te abalar, né? De te fazer assim perder a esperança, a fé e até desistir, às vezes, de coisas que foi Deus que te deu. Então, assim, Deus está no meio dela. Eu quero crer que nesta noite Deus está assim, no meio da tua vida, no meio da situação, né, pela qual você está passando. E que logo mais, né, Ele te ajudará. E isso vai
passar, né? O salmista dizia assim: Deus a ajudará ao romper da manhã. Então, assim, não tem noite que dure para sempre. Uma hora ou outra, o Senhor faz, né, a luta cessar, o vento se acalmar. Aí, continuando, o salmista diz assim: as nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Irmãos, eu sempre falo isso. Uma palavra do Senhor é suficiente, né? A Bíblia diz aqui: as nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Então creia que uma palavra do Senhor nesta noite é suficiente para essa braveza, né, cair por terra das nações. Então, assim, não existe mal, não existe situação que seja maior do que nosso Deus. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu, né? Isso me ensina que uma palavra dele e a terra tem que obedecer, irmãos, né? Uma palavra dele e os montes se movem, se derretem. A Bíblia até compara a voz do Senhor como um trovão, né? Então, assim, descanse nesta noite, né? Guarda essa palavra em teu coração, né? É como se eu visse o Senhor falando com vidas nesta noite, não é? E dizendo assim que a terra ainda obedece à voz do Senhor. A terra ainda escuta a voz do Senhor. E uma palavra dele é suficiente para que a terra toda se derreta. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Às vezes a gente pensa que Deus saiu do controle, né? Com tudo isso que a gente está vendo acontecer. Mas Deus está onde? No mesmo lugar de sempre. O povo é que tirou ele do coração. Mas isso também me mostra, né, que uma palavra dele é suficiente para todo o mal cair por terra. Às vezes o inimigo se levanta, né? Como ele diz aqui, as nações se embraveceram, os reinos se moveram. Como se ele estivesse dizendo assim: está tendo guerra, a guerra se levantou. Mas Deus também levantou sua voz e tudinho ficou, e todos tiveram que se calar. Então, e continuando o salmo, irmãos, o Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele diz: o Senhor dos Exércitos está conosco. Esses dias eu estava assim, meditando nessa palavra que o salmista diz aqui: o Senhor dos Exércitos está conosco. E eu estava pensando, eu digo: meu Deus, quantos crentes nesses últimos dias têm escutado de Deus essa palavra, ouvindo assim Deus falar: eu estou contigo. E o salmista tinha essa certeza: olha, o Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele tinha a certeza que Deus estava com ele. E é uma pergunta assim que eu quero fazer a você nesta noite, né? O Senhor, você tem essa convicção que Deus tem estado contigo? E que Ele é teu refúgio? Porque eu pensando: Deus, que palavra forte
é essa: quando Deus trata com alguém e diz que está com ele, porque é o dono de tudo, né? Que a terra e os céus obedecem a ele. Ele manda no céu, na terra e no inferno. Então, e nós não somos nada, somos pó, barro. E parar para tentar entender isso, Deus falar um simples ser humano que com qualquer vento se quebra, falando que está com ele, irmãos, isso é muito forte, não é? E o salmista dizia assim: olha, o Senhor dos exércitos. Estava dizendo o quê? Que ele era um general de guerra, o Senhor dos exércitos. Não é? Então nessa noite, assim, pare um minuto para meditar nessa palavra que o Senhor colocou em meu coração. Quando fala de exército, fala de guerra, não é? Então isso também me ensina e te ensina nessa noite que se Ele é o Senhor dos exércitos e está conosco, então assim não tem guerra que eu e você não possa vencer, porque Ele é o Senhor dos exércitos, né? Então, não sei, né, assim, por que caminhos você tem passado, que guerras você tem enfrentado, mas assim, que nesta noite você faça feito fez o salmista. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o teu refúgio. Então assim, não há guerra que ele não possa fazer cessar. Não há mal que a voz dele não faça assim derreter. E o salmista dizia assim mais: vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Tem vidas, eu às vezes observo, que ainda acha e diz que não vê nada, né? A gente tem visto muita coisa acontecendo e a mão do Senhor sobre elas, porque, irmã, se Deus tivesse tirado a mão, se a luz tivesse saído do mundo, a coisa estaria pior do que o que está. Se nós estamos ainda de pé, é porque Ele tem nos sustentado. E tem pessoas que ainda abrem a boca para dizer assim: eu não estou vendo nada. Nessa noite, assim, que Deus abra nossos olhos, para que, independente das guerras, das lutas, mas a gente veja as obras que Deus tem feito, não é? E como o Senhor tem trabalhado e pelejado por nós. E era o salmista que estava dizendo isso: vinde contemplar as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Tudo que acontece, acontece porque o Senhor permite, né? Tudo está assim, é patente, como eu já disse, né? É patente, e assim tudo está no controle, né, do Senhor. E o salmista continua o salmo falando: ele faz cessar as guerras até ao fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações e serei exaltado sobre a terra. Sabe por que tem tanto desespero nesses últimos dias? Tanta gente assim, precisando de uma palavra, precisando de um socorro, precisando de tanta coisa. Porque a gente está esquecendo de confiar, né? De acreditar mais no Senhor. Quem confia consegue descansar, irmãos, não é? Quem acredita em algo, tem esperança, tem fé, ele consegue assim esperar o tempo de Deus e o agir do Senhor em relação às situações que ele esteja passando. Porque quem confia se aquieta, porque ele tem a confiança de que Deus vai resolver a situação.
E Deus estava aqui, o salmista vai falando, ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Isso me lembra que quando Deus resolve uma questão, está resolvida. Deus não resolve situações pela metade. É por isso que a Bíblia nos ensina, que a palavra do crente tem que ser sim, sim, não, não. Porque tudo que Deus faz está feito, não é? Deus não faz nada. É por isso que a gente fala que Deus não remenda jarro, ele quebra e faz de novo, não é? Porque tudo que Deus faz, ele faz perfeito. Quando Deus decide agir em relação a algo, ele age. Quando ele diz eu vou fazer, eu vou resolver, ele resolve. Não fica faltando nada. E ele estava dizendo aqui, ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Então assim, ele dá uma solução e basta. Quando ele dá um basta, está dado e acabou-se. E o salmista dizendo assim, olha, ele quebra o arco e corta a lança, e ainda queima os carros no fogo. Toda vez que eu leio esse salmo, eu lembro da passagem bíblica do Êxodo, né? Quando o povo saiu do Egito e Faraó veio armado até os dentes com seus cavaleiros, perseguindo, né, o povo de Israel. E toda vez que eu leio esse versículo, eu lembro dessa passagem e do agir de Deus. Então assim, ainda que o inimigo venha todo armado, né, situações, mas Deus, ele nunca permite que o mal chegue até nós, né? O crente, por mais rebelde, por mais ruim que ele seja, mas ele tem um dom. E é interessante. Deus nunca permite assim que o mal assole a vida dele por completo. Ainda que Deus castigue, ainda que Deus toque, mas Deus sempre quebra o arco, corta a lança e queima os carros de Faraó no fogo. Deus não permite. Porque a Bíblia diz que o povo ainda no deserto ainda quiseram murmurar, quiseram voltar, né? E mesmo vendo o agir de Deus, as pragas que o Senhor tinha permitido dentro do Egito, mas o povo ainda murmurando. Teve um momento que no deserto o povo ainda querendo voltar para comer as cebolas e os pepinos do Egito, né? Então assim, mesmo com todos os defeitos e falhas, mas Deus nunca permite que o mal assole, né, os que são dele. É como um pai, ele bate, mas não permite que os outros batam, né? De vez em quando o chicote desce, mas o dele, o de outro não. Então o Senhor sempre faz cessar as guerras, né? Quebra assim o arco, corta a lança, queima os carros no fogo, não é? E isso também me lembra que Deus, às vezes a gente vê situações que o inimigo arma e diz assim, não, eu vou acabar com a vida dele, eu vou acabar com o nome dele, eu vou acabar com a moral dele, eu vou sujar o nome dele, eu vou deixar ele no pó. Aí Deus se levanta, né? Aí quebra o arco, quebra a lança, né? Queima os carros de Faraó no fogo. Quando eu falo de carros, eu também quero me referir à perseguição, né? Porque o inimigo, ele é especialista em criar situações, né? Às vezes a gente chega no lugar, alguém olha e diz, ah, mas eu não gosto dela, mas eu não vou com a cara dela, eu não vou com a cara dele, porque nós somos crentes e luz incomoda as trevas, né? E às vezes sem motivo nenhum alguém começa a nos perseguir, a tentar destruir nossa vida, a tentar nos atropelar, colocar o pé para a gente cair. Aí Deus se levanta, irmãos, ele faz cessar a guerra, né? Ele quebra esse arco do inimigo. Quando o inimigo diz, não, ela vai passar por aqui, eu vou acertar essa flecha nela, Deus quebra. Então, que nessa noite, né, você receba essa palavra, que não é minha, é do Senhor.
ele vai quebrar o arco, né? Ele vai quebrar a lança, cortar a lança. Essa perseguição do inferno na tua vida espiritual, que eu também nessa noite quero falar um pouco sobre isso, né? Tem muitos irmãos nesses últimos dias que ele nem dormir consegue, porque é uma perseguição muito grande. Tem gente que assim está sempre perturbado, não tem paz, né? O inimigo fica lançando sonhos, perturbação na mente, né? Um mau humor, assim, nunca está bem, sabe? Uma falta de controle, de equilíbrio, né? E o Senhor é soberano, irmão. Ele corta a lança. Ele queima esses carros de Faraó, sabe? O inimigo diz assim: eu vou tirar a paz dele. Olha, coisa terrível é um ser humano que ele não sente paz. Não sente paz. Ele é infeliz e ele não consegue viver bem com aqueles que estão ao redor dele, porque ninguém dá aquilo que não tem. A gente dá o que tem. E nesses últimos dias eu percebo muito isso, né? Como o inimigo tem assim perseguido os crentes para tirar a paz, tirar o sossego. Às vezes está até bem, mas chega em casa e não consegue dormir, né? O inimigo fica lançando flechas, seta na mente, precipitado com as suas atitudes, com os seus pensamentos. Então Deus também nessa noite faz cessar a guerra no interior, né? Na questão espiritual. O Senhor acalma essa perturbação, essa tribulação dentro do nosso ser. Ele é soberano para fazer, né, cessar toda a guerra. Esse versículo, nesta noite, eu quero trazer neste lado também espiritual, porque eu vejo o Senhor assim, trabalhando na questão espiritual, viu? Então assim, irmãos, Deus ele é fiel. E o salmista continuava aqui dizendo: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações e serei exaltado sobre a terra. Então, no final, o nome do Senhor é sempre glorificado na nossa vida, viu? Então, assim, é uma resposta também de Deus, né? Se aquiete. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Entenda, irmãos, que Deus é Deus. Independente de qualquer situação, ele permanece em Deus. Se aquiete, né? Porque no fim de tudo, o nome dele será exaltado. E todos saberão que ele é Deus. E você também, né? Em meio a essa situação. E ele continuava aqui falando: o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então, o que eu quero assim também deixar nessa noite, para nossa meditação, é essa palavra assim. Repete, aplica em teu coração que o Senhor está contigo, né? Que Ele é o teu refúgio, que Ele é a tua fortaleza e que Ele é teu socorro, bem presente nas horas que você precisar, né? Que você, nesta noite, irmãos, possa assim descansar no Senhor, confiando, né? Que Deus é Deus de perto, Deus de longe, mas que Ele está contigo. Que você levanta, porque Ele está te dando força, né? Te dando ânimo. O salmista dizia, é um versículo tão bonito, se pararmos para meditar nisso. E isso também é uma palavra, como diz os irmãos, forte, não é? Porque Deus mandar alguém se aquietar, imagina aí as águas turbulentas e Deus bradando e dizendo assim: se aquieta, acabou-se. A Bíblia diz: quando a tempestade estava assolando o barco dos discípulos, que Jesus veio e acalmou
uma palavra de Jesus, de repente, imagine aí, uma tempestade assolando. Não era qualquer tempestade, porque aqueles homens eram pescadores experientes e tinham assim experiência, não eram a primeira tempestade que eles enfrentavam, mas a Bíblia diz que não era qualquer tempestade. E eles temeram, mas a Bíblia diz que foi uma palavra de Jesus e o vento se acalmou, né? A tempestade, o mar obedeceu. Então isso é muito forte nesta noite. Eu vejo o Senhor aquietando o coração de vidas, acalmando. Alguém vai sossegar, alguém vai dormir por conta desta palavra nessa noite. O Senhor vai trazer paz e esperança ao coração de alguém, confiança. É como se eu visse pessoas temendo, não é? Sem saber, Senhor, o que vai acontecer. E Deus está dizendo assim, olha, eu vou ser exaltado no final. O meu nome se aquiete, porque as nações saberão que eu ainda sou Deus sobre esta terra. Então se aquiete, irmãos, né? Confiando que o Senhor, Ele não estava aqui se referindo. A gente sabe que Deus tem vários nomes, né? Deus de já, Deus de... e vários significados diferentes. Mas aqui ele estava dizendo assim, alguma guerra ele estava enfrentando, não é? Porque ele estava aqui se referindo ao Senhor como o Senhor dos exércitos. Então ele estava dizendo assim, ele está conosco, então eu vou vencer esta guerra, né? O Deus de Jacó vai ser o meu refúgio na hora da guerra, na hora... Ele vai ser o meu refúgio. Então, assim como o salmista, confia no Senhor nesta noite. Guarda a palavra dele em teu coração. E eu queria assim repetir, né? O Senhor dos exércitos está conosco, né? O Deus de Jacó é o nosso Deus e é o nosso refúgio, né? Confie, mas confie de verdade, né? Faça feito o salmista. Confie não temendo o que pode acontecer amanhã, mas assim acreditando que o melhor virá, porque quem está no controle foi quem te prometeu, né? O Deus de Jacó é o nosso refúgio, é nossa fortaleza. Então que nessa noite, irmãos, a gente possa assim descansar no Senhor. Eu louvo a Deus porque eu já tinha meditado nesse Salmo, né, 46, mas não dessa maneira. E assim, Deus fala conosco, né, porque a palavra dele é viva e primeiro Deus fala conosco e depois fala com aqueles que estão ao nosso redor. E eu louvo a Deus, né, por esta palavra, né? Que Deus assim abençoe nosso lar, abençoe teu lar nesta noite, tua família. Que Deus, como eu já disse, te dê uma semana de vitória, né? Que o Senhor te dê resposta, que Ele chegue assim com providência, resolvendo, né? E cessando assim toda tempestade, né? Toda guerra. Que o Senhor acalme os ventos e o mar, porque Ele coloca limite em tudo, né? E eu quero encerrar, a gente vai orar, agradecendo a Deus, né? Por mais este dia, por esta palavra e pelas vidas que o Senhor irá abençoar, né? Através dessa palavra. Que Deus também possa continuar com a mão dele estendida sobre cada um, que Deus abra portas, né? E que aquilo que está assim
faltando dentro do lar de muitos, o Senhor venha suprindo, né? Em nome de Jesus. Que o Senhor providencie, assim como Ele cuidou do povo no deserto, Ele vai cuidar de ti, né? Vai cuidar da tua família. Eu tenho certeza que Ele não permitirá, irmãos. Amém. Que o sapato, né, se fure, nem a roupa se rasgue nesse deserto. Amém, irmão. Amém. Amém, irmã Thelma. Deus abençoe. Amém. Hebreus 10. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus pela vida de cada irmão. Vamos orar, irmãos. Irmão Daniel, Deus abençoe sua vida, sua esposa. Irmã Marta, irmã Luzimar, irmã Rai, a Milena, que Deus abençoe. O Senhor é bom, irmãos. Vamos orar agradecendo a Deus. E eu espero que assim como eu recebi do Senhor, né, nessa noite, você também tenha recebido, né, através dessa palavra. Amém. Vamos orar, viu? Vamos apresentar, né, pedidos de oração. Irmã Aline, Deus te abençoe, irmã Aline. Que o Senhor nesta noite também te visite, né, com paz, com resposta. Amém? Vamos orar. Senhor, eu te agradeço, meu Deus, por mais esse momento, por esta palavra que o Senhor tem nos concedido. E que assim como o salmista falou, meu Deus, que tu és soberano sobre tudo e ainda aquieta, Senhor, acalma a tempestade, que quebra laço, corta lança e queima carro no fogo, que nesta noite o Senhor vai colocando assim por terra todo projeto do inimigo contra as famílias, contra os lares. Meu Deus, que toda perseguição, tudo aquilo que o inimigo tem pensado fazer para destruição, Deus, de vidas, de lares, que o Senhor coloque por terra. Que o seu nome seja glorificado e exaltado, para que todos saibam e conheçam a grandeza do Deus ao qual nós servimos. Mas nesta noite eu também te peço que fortaleça o coração, console, coloque assim esperança e fé. Não permita que teu povo tema ou desanime. Que a tua igreja continue confiando e esperando, porque a palavra final sempre vem de ti, meu Deus. Que nesta noite o Senhor dispense assim paz. Que vidas que não têm conseguido dormir, Senhor, que consigam dormir. Que nesta noite também o Senhor visite assim filhos, esposas. Meu Deus, pessoas que estão acamadas, que estão assim enfermas, algumas que a medicina desenganou. Que nessa noite o Senhor visite assim hospitais de câncer, meu Deus, esse vírus. Que o Senhor use de misericórdia para com teu povo. Eu também te peço que o Senhor assim abra portas de emprego, Senhor, portas também de aposentadoria, pessoas que estão assim com causas na justiça. Senhor, assim assine algo e coloque assim um ponto final em questões que já vêm assim há tanto tempo, Senhor, sem solução. Eu também te peço saúde, paz, repreende assim todo o mal, Senhor, toda enfermidade, todo caroço, tudo aquilo que não vem de ti, porque tua palavra nos ensina que o Senhor não tem prazer no sofrimento do teu povo. E nesta noite eu te peço assim que em nome de Jesus, meu Deus, em nome de Jesus, esse povo possa se fortalecer em ti, confiando e esperando que o melhor há de vir. Continua também assim cobrindo a tua igreja com teu sangue, repreendendo assim toda a fúria do vento, do mar, toda seta, toda palavra contrária, porque o Senhor nos chamou e somos mais do que vencedores em ti. E eu creio, Senhor, que tua palavra é fiel para cumprir
e fazer mais do que aquilo que o Senhor tem colocado em nossos corações. Continua abençoando, continua guardando e livrando o teu povo do mal, em nome de Jesus. Amém, irmãos. Amém. Amém, irmã Kelly. Deus é fiel. Glória a Deus. Eu recebo e creio. Amém, irmã Socorro. Amém. Irmã Socorro. Amém. Deus abençoe. Olha, o Senhor, às vezes a gente sai procurando, né? E não sabe aonde tem a porta aberta. Mas Deus sabe, viu? É para alguns irmãos aqui. Por isso que é bom orar. Porque às vezes a gente sai, né? Tenta uma coisa, tenta outra e nada dá certo. Mas quando Deus abre, Ele nos coloca na direção certa. Se você for procurar, talvez você se canse, não é? E volte até triste e desanimado. Mas, se Deus nessa noite falou que vai abrir, não te preocupa não, que Ele te leva na direção certa. Você nem precisa bater perna. O Senhor ainda faz assim, telefones tocar, né? Deus ainda inquieta, incomoda e faz alguém nos procurar. E o nome dele no final é glorificado. Viu? Amém, irmão Daniel. Pois vocês fiquem na paz, né? Deus abençoe. Foi bom estarmos mais uma vez assim, junto, orando e falando do nome do Senhor. E fiquem com Deus.